Israel, e profetizou contra os reis, os sacerdotes, o povo, e também profetizou contra as nações ao redor de Israel. E Deus usa a vida de Ezequiel como uma alegoria daquilo que viria sobre Israel como juízo. Por diversos momentos, Deus usa a vida de Ezequiel como um exemplo daquilo que estaria por acontecer com o povo. Ezequiel, então, ele é levado para o exílio, e lá ele tem uma visão do trono de Deus. Essa visão desse trono, acima de querubins que andavam sobre rodas. E Ezequiel, ele tem várias visões, e uma das visões, ele vê a glória do templo saindo ali de Jerusalém e indo para um lugar distante. É isso que aconteceu isso que aconteceria com Israel. Pois bem, Deus também usou alguns atos, Deus usou alguns simbolismos através da vida de Ezequiel, para anunciar como que Deus via Israel. E Ezequiel, ele descreve primeiro, né, a primeira alegoria: Israel é um galho inútil, né, um galho de videira, mas queimado, inútil, não pode frutificar. Pois Deus usa a vida de Ezequiel para retratar, para simbolizar, para mencionar uma alegoria. Olha, Ezequiel descreve Israel como uma esposa rebelde, né, que se prostituiu, né? E Deus, em determinado momento, ele lembra da aliança, mesmo com essa prostituição de Israel. Deus lembra da aliança. E depois, ali no capítulo 18, Ezequiel, ele atua novamente como um advogado de acusação e argumenta que a destruição de Jerusalém, ela é merecida. Capítulo 19, Ezequiel lembra que Israel é como um leão enjaulado, ou seja, né, um governo, é um rei, mas é um reino todo, mas enjaulado. E depois, capítulo 20, Deus começa a descrever as abominações depois do exílio, né? E aí Ezequiel menciona que a espada do Senhor, então, viria sobre Israel. E aí chegamos, então, no capítulo 22. E o capítulo 22 ainda são sentenças, denúncias contra Jerusalém, abominações de Jerusalém, de Israel. Então, nesses últimos capítulos aqui, todas as palavras proféticas de condenação é contra Israel. E a partir do capítulo 24, nós veremos acusações contra as nações ao redor de Israel. Você lembra que Jeremias foi assim? Isaías também foi assim. Então, primeiro era a mensagem contra os sacerdotes e os reis, os profetas e o povo de Israel, a nação de Israel, mas também profecias contra os inimigos de Israel, ou povos que tinham levado Israel cativo, ou em algum momento tinham sido inimigos de Israel. Você lembra disso? Então, assim como foi denunciado através dos outros profetas, Ezequiel também denuncia e anuncia que virá juízo para as nações que em algum momento foram inimigas de Israel, ok? Isso tudo, então, Deus havia sinalizado que usaria a Babilônia para destruir Israel e os povos circunvizinhos a Israel, ok? Capítulo 22, Ezequiel, capítulo 22, hoje até o capítulo 27. Amém, Jesus, pedimos que o Senhor nos revele a tua vontade por meio das Escrituras. Queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos e pedimos que o Senhor, por meio da sua palavra, ilumine o nosso entendimento. Que sejamos aqueles que estão em meio a um luzeiro, capazes de discernir. Amado doce Espírito Santo, nós pedimos discernimento da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do lugar religioso, de não compreensão, só entendimento, mas não conhecimento. Queremos conhecer o Senhor. Queremos, ó Deus, ver o Senhor no nosso dia a dia. Queremos discernir as situações
Saber escolher nos auxilia, Jesus. Nos ensina. Discernir os tempos, o modo, discernir os momentos, discernir o espírito por trás das situações. O espírito por trás daquilo que é dito. Primeiro a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dote de revelação. Dê-nos uma unção de sabedoria e de discernimento, para que alcancemos um lugar de plenitude no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel, então, capítulo 22, a denúncia contra os pecados de Jerusalém. Recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, você está preparado para pronunciar julgamento sobre Jerusalém, esta cidade de assassinos? Faça que ela veja como são detestáveis seus pecados. E transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Ó cidade de assassinos, condenada e maldita, cidade de ídolos impuros e repugnantes. Você é culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fez. Seu dia de castigo se aproxima. Você chegou ao fim de seus anos. Farei de você objeto de zombaria no mundo inteiro. Ó cidade infame, cheia de confusão, povos distantes e próximos zombarão de você. Todo líder de Israel que vive dentro dos seus muros está decidido a derramar sangue, pois pais e mães são tratados com desprezo, estrangeiros são obrigados a pagar por proteção, órfãos e viúvas são oprimidos em seu meio. Você despreza minhas coisas santas e profana meus sábados. Pessoas acusam outras falsamente e as condenam à morte. Em seu meio há idólatras e gente que faz coisas obscenas. Homens têm relações sexuais com a esposa do próprio pai e se impõem sobre mulheres menstruadas. Há quem cometa adultério com a esposa do vizinho, quem contamine sua nora e quem violente a própria irmã. Por toda parte há assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeitos que praticam extorsão. Não se lembram de mim, diz o Senhor soberano. Agora, porém, bato as mãos com indignação por causa do ganho desonesto e do derramamento de sangue em seu meio. Quão forte e corajosa você será no dia do acerto de contas. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Espalharei você entre as nações e acabarei com sua perversidade. E quando você tiver sido desonrado entre as nações, saberá que eu sou o Senhor. Então, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, o povo de Israel é a coisa desprezível, sem valor, que resta depois de fundir a prata. São refúgio, uma mistura inútil de cobre, estanho, ferro e chumbo. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, porque vocês são coisa desprezível, sem valor, eu os reunirei em Jerusalém. Como a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho são derretidos na fornalha, assim os derreterei com o calor de minha ira ardente. Eu os reunirei e soprarei sobre vocês o fogo de minha fúria, e vocês derreterão como a prata derrete no calor intenso. Então saberão que eu, Senhor, derramei sobre vocês a minha fúria. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem a Israel. No dia de minha indignação, vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva. Seus príncipes tramam conspirações como leões à espreita da presa. Devoram inocentes, apropriam-se de tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas na terra. Seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o sagrado e o profano, e não ensinam o meu povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados, de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas, destroem a vida das pessoas por dinheiro. E seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem, recebi essa mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega a justiça aos estrangeiros. Perceba, né, um cuidado de Deus com os pobres, os necessitados e os estrangeiros. Né? Jesus disse, né, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Né?
Então, na lei aqui, existia muito um cuidado de Deus para com as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, e esses eram, então, o grupo dos pobres, né? Existe uma responsabilidade que Deus sempre ordenou para o povo, para com essa classe, né, de pessoas em situações de vulnerabilidade. Quando a gente olha para o contexto do povo, a gente vê assim, só tinha um meio de pouquíssimos meios, né, de subsistência, que era propriamente a agricultura, né, e o plantio e a colheita, era isso. E depois, mais para frente, começam as relações comerciais, né? Mas, então, assim, as pessoas realmente eram pobreza. Hoje, por exemplo, a gente vive num país, vamos dizer assim, industrializado, né, ou semi-industrializado, e hoje uma pessoa em situação de vulnerabilidade, aqui, por exemplo, no sul do Brasil, a gente vê que ainda o nosso pobre, eu costumo dizer, né, que eu conheço pessoas pobres que têm um churrasquinho no final de semana, né? Então, assim, a gente vive hoje num contexto em que razoavelmente ainda as pessoas têm alguma forma de sobreviver. E às vezes estão naquele contexto justamente por má informação, por indisciplina financeira, por um tanto de coisas, né? Obviamente não estou generalizando, tem aquela pessoa realmente que vem de um contexto vulnerável e aí ela precisa ser ensinada, por isso que ela é pobre, né? Porque falta virtude, falta oportunidades, muitas vezes, instrução, tem todo um desregramento social, né? Por conta do pecado. O fato é que Deus sempre, e nós temos um encargo também por alcançar, por estender a mão às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma responsabilidade. Enfrentamos desafios, acho que todos enfrentam desafios, que hoje tem aquele que ele não é, a pessoa se encontra num lugar de pobreza, mas por obstinação e inconsequência também. Tem aquele que se coloca, ao invés, o evangelho é para provocar virtude, para arrancar essa pessoa dessa posição vitimizada por aquilo que aconteceu na sua vida. Mas tem gente que, olha a cultura que a gente vive. Tem o evangelho, primeiro, o evangelho, ele estende a mão para alcançar e dar virtude para o pecador, para o pobre, para o necessitado. Não para que ele fique naquela condição. Mas não é a condição prioritária, não é exterior. Embora não dá para pregar o evangelho, como que a gente prega o evangelho para aquela pessoa que está com fome? Ele precisa de comida. Agora, uma vez que ele recebe o alimento, ele precisa receber a virtude. Porque nós vivemos uma cultura que está impregnada. E aí, tanto é que a gente aprendeu a dizer, vamos lá, complete a frase. Eu sou pobre com muito... Você está entendendo? A gente, isso que o pecado fez, impregnou na mente das pessoas que pobreza é uma virtude. Você entendeu? Então a pessoa, muitos não vão querer o evangelho, vão querer só o alimento. Esse é um grande problema. E eu e você precisamos entender que a responsabilidade, primeiro, alcançar a todos. Mas Jesus já falou, né, que é muito difícil um rico entrar no reino. Não é por conta... Qual é o grande problema? Não é que Jesus é contrário à riqueza. Eu sempre uso, eu acho que esse exemplo, né, ele resume muito bem.
né? Acho que a intenção e a pedagogia de Jesus. Não tem problema ter uma Ferrari na garagem, tem problema ter um Fuca no coração. Né? A grande questão é porque as pessoas se apegam, colocam a sua confiança naquilo que tem e se ensoberbecem, achando que Deus precisa delas. Elas não precisam de Deus. Por isso que alguns até dizem assim, eu vou até ajudar, né? Até ajuda. Não, mas ele não reconhece. Ele não precisa. Ele não reconhece que precisa de um salvador, que é pecador. Não, ele é muito soberbo, porque ele consegue fazer muita curva com o dinheiro que tem. Entendeu? Então, Jesus diz que é difícil. Agora, um rico entrar no reino, né? Entrar no reino dos céus. Só que isso não torna a pobreza uma virtude. Ou seja, quem está em situação de vulnerabilidade é quase obrigado, né, a reconhecer e precisar de um salvador. O problema é que muitos não querem, eles querem o salvador, mas não querem o Senhor. Então eles querem a comida, mas não querem quem os alimenta. Eles querem o pão, mas não querem as palavras de vida eterna. Tá? Então a nossa responsabilidade, e isso aqui é muito tênue, porque isso define isso define como nós cristãos nos vemos frente à sociedade. E existe muitas vezes um senso de urgência e um senso do fazer, né? Pode ver, todo mundo tem a sensação de estar sendo aprovado por Deus se fizer alguma coisa. Né? Você acha? O que parece mais que alguém que fez? Alguém que está ensinando ou alguém que está lá entregando uma cesta básica, por exemplo? O que é moralmente mais aplaudido? Quem está fazendo. Pastor, então não devemos fazer? Claro que devemos fazer. Mas a gente sabe que isso não é o limite. E o que eu percebo é que hoje o entendimento, e aqui, né, Deus manda cuidar dos pobres, né? Só que é para acolher o estrangeiro. Era para acolher o estrangeiro. Tratá-lo como irmão. Interessante que quando Paulo fala, quando o autor aos Hebreus, né, que o autor aos Hebreus, ele vai citar assim, olha, não há mais divisão entre grego e judeu. Portanto, agora o estrangeiro é nosso irmão. Você está entendendo? O evangelho se trata agora de tratar como irmão aquele que não é. Isso é redimir. Porque a gente tem falado sobre isso nesses tempos. Prioritariamente, as pessoas não morrem de fome, morrem de solidão. Então, assim, às vezes tem um falso entendimento que a igreja ou esse organismo vivo que é a igreja é fazer essa caridade. Pastor, meu Deus, mas não é, a gente não vai fazer. Claro que sim, mas isso não é tudo. Porque se o máximo da igreja é fazer o que o mundo faz, não precisava do Espírito Santo e nem Jesus ter morrido. Porque o mundo também faz isso. Você está entendendo? A nossa responsabilidade é gerar, é ser ministros da justiça, para que a sociedade não viva em juízo. Nós não somos ministros do juízo, nós somos ministros da justiça. Por isso que é pegar o pecador, o pobre, e anunciar o evangelho daquele que se fez pobre para que ele fosse enriquecido. É dar virtude para quem não tem. É ensinar disciplina financeira para quem nunca teve. E não apenas ficar pagando boleto ou dando cesta básica. Porque isso dura um mês. Amém? O evangelho se trata de agora da virtude espiritual, da nova natureza em Cristo, será anunciada, transmitida, proclamada, para que através da fé, o pobre saia da sua condição de pobreza e não tenha mais orgulho de ser escravo do diabo. Porque nós aprendemos que o rico é problema, e quem tem é problema. É verdade que Jesus diz que quem confia naquilo que tem é um problema mesmo. Mas pode ter uma pessoa que tem muito
e compartilha. E não julga pelo que tem. Aqui que é o mais... O rico compartilhar não é o mais difícil. A coisa mais difícil é o rico não se ensoberbecer por aquilo que tem. Não achar que pode comprar. Portanto, Deus sempre teve um cuidado com o órfão, com a viúva, com os estrangeiros. Então tá, um venezuelano que estão aqui, que tiveram que sair do país deles. Vamos lá, irmão, se dá uma ditadura aqui. Se a gente tá num regime como eles estão lá, faltando, não tem nem comida. Não gostaríamos de ser acolhidos em outra nação? Sim ou não? Ele encontraria a redenção, talvez, de ir para um lugar, uma cidade, que alguém acolhesse você, estrangeiro, que desse a oportunidade para os seus filhos estudarem, fazer uma nova vida, longe do seu país de origem, que isso já é uma dor. Por isso, nós devemos ter um cuidado e um zelo com os estrangeiros. Quando você vir pessoas que são estrangeiros, ok, sempre discernindo o espírito. A gente já falou sobre isso. Porque tem gente que no sinal pede para você, mas na verdade é um espírito que está ameaçando você. Aí você não dá por amor e disposição voluntária de generosidade. Você dá por constrangimento. Aí não é com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria e não com constrangimento ou pesar. Então você deve perceber o espírito. Que tem gente, às vezes no sinal a gente bate o rosto, mexe o telefone, fica mexendo na marcha, faz, dá uma adiantada no carro quando tá o cara vindo. Por quê? Para não passar o constrangimento. Então, se é por constrangimento, não dê. Mas por generosidade, porque você percebe, aleluia. Amém. Porque tem isso, tem um espírito vitimismo, que ele condena o que você tem. Parece que você é errado porque você tem um carro e ele tá lá na frente que não tem. Aí você vai ver a história da pessoa, a pessoa não quer ser disciplinada, a pessoa tem que brigar com a família inteira, não fica no centro de reabilitação. Aí, entende? Então, tem que discernir o espírito por trás da coisa. Porque senão a gente sempre vê a pessoa até obstinada, que não ouve ninguém, orgulhosa, que não se submete a nada, que não quer trabalhar, e esse a gente diz, nossa, coitadinho, né? O orgulhoso, a gente alivia o orgulhoso, passa pano pro orgulhoso, pro soberbo, pro irreverente, pro indisciplinado. Aí é uma outra situação. Isso aqui não é pobre. Esse aqui é orgulhoso, por isso que ele está na condição de pobreza. Porque nem submeter a família dele lá, ele não quer. Porque ele briga com todo mundo, que não quer ser disciplinado, não quer ficar num centro de reabilitação, foge o tempo inteiro. Tem um tanto de situações de vulnerabilidade. Agora, o que eu percebo? Tem muito pobre, que na situação da pobreza, que está ali. Está fiel, paga suas continhas, não faz gato, tá lá, é difícil, ele tá na situação de pobreza, mas é honesto. Isso aí ajuda. Isso aí. Ele tá sobrevivendo e a gente deve ajudar. Né? Quando de nós passamos situações. Né? Portanto, e aí quando é interessante que Paulo instrui, né? Olha, façam bem a todos. Aí agora falando de nós aqui, principalmente aos da família da fé. Tá? Irmãos, a gente não consegue resolver o problema do mundo inteiro. A gente precisa entender que Deus sempre estabelece um homem, uma família, estabelece o homem em um lugar. E dá até. Você acha que Deus deu o quê? O mundo inteiro para Adão cuidar? Não, deu o jardim. Tanto é que tinha mais mundo, né? Porque ele foi expulso para onde? De onde que Adão foi expulso? Do jardim, né? Sai dele, foi para onde? Caiu num buraco? Saiu do jardim, era um buraco, um precipício? Não, porque tinha mais mundo. Deus dá um lugar para você cuidar. Dá uma comunidade para você alcançar. Você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Não, eu tenho que ajudar todo mundo. Todo mundo. Mas perceba o ambiente que Deus colocou você e ali cuide do órfão, das viúvas, do estrangeiro, a sua comunidade. A nossa rua, tem alguém passando necessidade na sua rua? Tem pessoas próximas a você passando necessidade? Prioritariamente chega lá com uma cesta básica, mas coloca sobre a mesa?
Mas não precisa ser básica, né? Na verdade, o básico é pronto, né? Mas o exato é na medida que a pessoa precisa. Então, a cesta exata, a gente precisa de uma cesta exata, né, básica. Às vezes, sabe o que a pessoa precisa? Na cesta exata tem até virtude para quem nunca teve. Na cesta exata tem aquilo que precisa. Não adianta colocar 5 litros de leite. São tudo intolerantes à lactose. Vai matar aquela gente. Por quê? Na cesta básica. Mas o Senhor nos chama para ser uma cesta exata. Na medida que a pessoa precisa. E sabe o que precisamos incluir na cesta? Nós. O que está faltando, irmão? Está faltando amigo. Está faltando disciplina. Alguém que pegue essa pessoa e diz assim: nós vamos caminhar junto agora, como ninguém caminhou contigo. Esse é o evangelho. Para dizer que tem muita gente numa situação de pobreza, e não é porque não tem, e não é porque Deus não dá. É porque a pessoa não tem disciplina. Porque não tem ensinar, nunca tem uma pedagogia daquilo que é prioridade, daquilo que... Tem falado sobre isso, irmão. Muitos aqui, ontem, ouvindo testemunho aqui de irmão, dizendo: pastor, tenho ido no mercado, nunca tinha feito isso, mas estou olhando agora o preço por quilo e preço por litro. Não olha o que está escrito ali. Dá uma olhadinha embaixo, que agora é obrigação, e glória a Deus por essa lei que colocaram, que agora todo mercado tem que colocar o preço do quilo. Aí você vai ver que ovo de chocolate, tem gente comprando ovo de chocolate, sabe quanto que é o quilo? R$ 622 o quilo, no atacado. O quilo do ovo de chocolate, R$ 622. Mas carne é cara, né? Tá 50 pila o quilo. Tá entendendo? Comprei papel higiênico por conta do valor por metro. Aí, papel higiênico, barato é 0,03 centavos o metro. Pode comprar que tá barato. E tem que ser folha dupla. É isso. É isso. Cesta exata. Amém? Amém. Cuide do órfão. Cuide da viúva. Cuidemos do estrangeiro. Sejamos a redenção das pessoas que estão à nossa volta. Anuncie o evangelho. Estenda a mão, mas prioritariamente. Se a pessoa está com fome, não tem como ir para a África e não entregar comida para pregar o evangelho. Tem que ter nutrição, ok? Ok. Mas depois que fez isso, o arroz salva, o feijão liberta, o extrato de tomate cura. Nós precisamos pregar o evangelho, estender a mão, a nossa generosidade, e aí colocar agora a família em uma mesa. E nessa mesa, nós seremos o alimento. Assim, o pão partido, nós em favor dos nossos irmãos, para que eles sejam redimidos da sua pobreza, da sua miséria, do seu pecado, da sua maldade e do juízo vindouro de Deus. Amém. E se o máximo da igreja é fazer o que o mundo faz, não precisa de igreja. Se o máximo que a gente faz é online nos clubes, deixa o maçom fazer, então. Faz muito melhor que nós. Mas quero ver alguém que se torne irmão. Por isso que falamos esse dia, né? Esses dias. Às vezes a gente acha, é tão religioso que a gente pega alguém lá, uma situação de vulnerabilidade, joga para dentro do prédio da igreja para ver se se converte. Tá, tu quer ser irmão dessa pessoa? Quer ir para dentro da casa dele? Quer levar ele para dentro da tua? Não, não, que o pastor que reúne com ele. Pose no encontro, mas nunca pose na minha casa. E que tenha gente lá para cuidar dele. E outro, no máximo 3 dias que eu vou ficar junto com essa pessoa aqui. E depois ele volta para minha casa, tudo bem, e ele que se vira com a vida dele. Tá vendo? Daí um Deus abre mão da sua casa para morar na nossa. Difícil, né? Por isso que às vezes a gente fica incomodado que a gente vai para um remacamp, passar trabalho dentro de uma barraca. Mas um Deus desceu para cá. Tá entendendo? Mas a gente é humilde.
Mas a gente... Tudo fazemos pelo Evangelho. Não queremos colocar uma pessoa estranha na nossa casa. Que a gente, afinal de contas, aprendeu a ter medo de gente. Não confie nas pessoas. O filho é o árabe, né? Bota o filho numa cadeira e diz, pode se atirar, se atira. Daí a criança se atira de costas, ele sai e se borracha no chão. Não confia nem em papá. É isso. Coisa treinada para não confiar em gente. Confiado. Faz negócio com o muçulmano, com árabe, para ver se você ganha nos pila dele. Mas Israel, eles não gostam muito de brasileiro, que o brasileiro também aperta eles. Hein? Mas quando eu tava lá em Israel, eu vou para negociação também e eles ficam bravos. A gente sabe quanto é que custa as coisas, daí eles ficam doidos. A gente aprendeu a ter medo de gente. Por isso que às vezes a gente acha que o evangelho está sendo, meu Deus, uma maravilha. A gente agora nas enchentes. As pessoas abarrotaram o Rio Grande do Sul de tanta coisa. Glória a Deus por isso. Primeiro nível. Mas sabe que continua a gente morrendo. Mais de solidão do que de fome. Você tá entendendo? Tem gente passando mais perrengue e se suicidando. Por quê? Porque não aprenderam a ter disciplina financeira e aí não aprenderam por toda a sua carência e pelo senso, né, de dar certo na vida, não tem uma identidade frágil, e aí quer dar certo, quer ter as coisas, ou vai para o mundo do crime, ou vai para o roubo, ou vai para os jogos de azares que estão agora. Uma epidemia de endividamento. Aí pede para a agiota, sofre ameaça e se mata, antes de ser morto. Tá entendendo? O que tá faltando, gente? Comida? Esse é o evangelho. Por isso, o evangelho, aquele que tá faminto, a gente deve chegar com uma cesta exata para ele. Sim, alimenta, colher, vai entender que isso não é o fim. Isso é só o início da redenção. E eu creio, sinceramente, que o Senhor tem nos levantado como igreja uma responsabilidade de ser uma família redentiva. Um povo redentivo que se mistura a dor do outro. E quando é obstinação, confronta o outro. E senão a gente sempre vai ver como o mundo vê sem discernir o espírito. Jesus vê, vamos lá, jovem rico, bem resolvido. Jesus vê que ele é tomado de orgulho. E aquilo é um problema na vida dele. Ah, porque daí a gente julga, porque o jovem rico não se preocupa com os pobres, que não sei o quê. Tá bom, então tá. E Judas se preocupava, né? Ah, basta se preocupar com os pobres. Judas também disse, porque não pega tudo isso aí, esse nardo e dá pros pobres. Na verdade, não é que ele queria fazer pobre, é que ele fica incomodado. Tudo que deposita em Jesus, no corpo de Cristo, ele fica incomodado, só porque ele não é participante do lucro. No momento que tiver 30 moedas de prata, ele tá junto no negócio. Então, às vezes, nem toda preocupação, meu Deus, os pobres. Os pobres. A pessoa tem um coração orgulhoso. Mas vai ver se ele quer se misturar. Vai ver se é ele que quer lavar os pés do outro. Ser família de quem não tem. Chamar de irmão. Entrar no problema. Ser responsável pela vida de alguém. Joga no encontro, 3 dias, e Deus que salve. Mas esse cara precisa de uma família agora. Vai ensinar ele, vai andar junto com ele. Graças a Deus tem um pastor, né? Esse pastor vai cuidar de umas 2.000 pessoas quando a igreja crescer bastante. Porque dá, né? A gente, imagina se a gente já enfrenta dificuldade de cuidar 4, 5 dentro de uma casa, tem tempo. O pastor consegue, o pastor é um super-homem. Tanto é, nem Jesus conseguiu, por isso que ele fez discípulo daí. E disse para fazer mais. E quando olhou para os campos, ele diz, os campos estão brancos. Tá faltando o quê? Trabalhador, tá faltando ceifeiro. Tá faltando ovelha.
Está faltando pastor. E nós não seremos uma igreja de ovelhas. Nós seremos uma igreja de pastores. Não é porque tem título de pastor, cada um recebe um crachá. É que todo mundo tem um coração de pastor como de Jesus. Que é responsável. Aleluia. Aleluia. Redentivo isso não. Evangelho. Aleluia. Aleluia. Até a língua estranha está saindo aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 27. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas. Destroem a vida das pessoas por dinheiro. Seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem, recebi essa mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega a justiça aos estrangeiros. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra e se pusesse na brecha para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Agora, portanto, derramarei minha fúria sobre eles e os consumirei com o fogo de minha ira. Farei cair sobre sua cabeça o castigo merecido por tudo que fizeram. Eu, o Senhor soberano, falei. Recebi essa mensagem do Senhor, capítulo 23. Filho do homem. Olha agora, no capítulo 23, Ezequiel descreve Israel como duas irmãs promíscuas. Ok? Você já viu que tem uma alegoria que foi feita, era Israel como uma esposa infiel, uma esposa adúltera. Lembra disso? 2, 3 capítulos atrás. E agora, a profecia faz uma alegoria aqui de Israel como duas irmãs promíscuas. Recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, havia duas irmãs, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Interessante, né? Duas irmãs, filhas da mesma mãe. Tribos do norte, tribos do sul. Israel e Judá. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Quando ainda eram meninas, deixavam que homens acariciassem seus seios, ou seja, a prostituição. A irmã mais velha se chamava Oolá, e a mais nova, Oolibá. Casei-me com elas, olha Deus fazendo uma aliança com o povo de Israel. E me deram filhos e filhas. Refiro-me a Samaria, em Judá, e Jerusalém. Pois Oolá é Samaria e Oolibá, Jerusalém. Então, embora fosse minha, Oolá desejou ardentemente outros amantes e se entregou aos assírios. E a Bíblia explica a Bíblia. A pastora é muito cheio de coisas que a gente não entende. Bom, mas a Bíblia está explicando o que é a prostituição aqui. Então, embora fosse minha, que eu fiz uma aliança com ela, Oolá desejou ardentemente outros amantes e se entregou aos assírios. Todos eles eram jovens atraentes, capitães e comandantes, com belas roupas azuis montados a cavalo. Assim ela se prostituiu com os homens mais desejáveis da Assíria. Adorou seus ídolos e se contaminou. Pois quando ela saiu do Egito, não deixou para trás a prostituição. Continuou depravada como em sua juventude, quando os egípcios dormiram com ela. Acariciaram seus seios e a usaram como prostituta. Por isso, eu a entreguei a seus amantes assírios, que ela tanto desejou. Eles arrancaram suas roupas, levaram seus filhos e filhas e então a mataram. Depois que ela recebeu esse castigo, sua reputação tornou-se conhecida entre todas as mulheres da terra. Contudo, embora Oolibá tenha visto o que aconteceu à sua irmã Oolá, seguiu pelo mesmo caminho. Na verdade, foi ainda mais depravada e se entregou ao desejo e à prostituição. Cobiçou os assírios, os capitães, os comandantes em belos uniformes, montados a cavalo, todos eles jovens atraentes. Vi que estava se contaminando, como sua irmã mais velha. Então levou sua prostituição ainda mais longe e se apaixonou por figuras pintadas numa parede. Figuras de oficiais babilônios, com uniformes vermelhos chamativos e com belos cintos e turbantes de tecido fino. Estavam vestidos como oficiais da terra da Babilônia. Quando ela viu essas pinturas, desejou ardentemente entregar-se a eles. Por isso enviou mensageiros à Babilônia para convidá-los para visitarem.
Eles vieram, cometeram adultério com ela e a contaminaram na cama do amor. Ou seja, fizeram aliança. Tudo isso no sentido figurado. Okay? Depois de ser contaminada, porém, teve nojo deles e os rejeitou. Tá vendo? Fez uma aliança e depois rejeita a aliança. E não defende Israel contra o ataque da Babilônia. Da mesma forma, eu tive nojo de Olibá e a rejeitei, como havia rejeitado sua irmã, porque ela se exibiu diante deles e a eles se entregou para satisfazer desejos. Entregou-se, porém, à prostituição ainda maior, ao lembrar-se de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou amantes com genitais grandes, como de jumentos, e ejaculação como de cavalo. Ou seja, prazeres, prazeres e prazeres. Okay? Tudo é um sentido figurado, a gente precisa perceber o que está sendo dito ali. Ou seja, prazer, está envolvido no prazer e não mais no propósito. É o grande desafio de todos nós. Tornar a nossa vida prazerosa e deixar o propósito de lado. A gente está imerso em nossos prazeres, uma vida tranquila e em paz para nós. A gente está com o nosso ventre cheio de comida, gerando vento, quando o nosso propósito é gerar gente. Era isso que Israel estava fazendo. Não estavam gerando aquilo que Deus disse para gerar. Um povo debaixo de aliança. Debaixo da circuncisão. Filhos para a glória de Deus. Aí estava se prostituindo, usando o seu corpo, não é para gerar, é para ter prazer. Você entende por que é pecado? Toda relação fora de aliança é pecado por isso. Você já se deu conta? Ah, mas por que não pode fazer? Se foi Deus que inventou, por que a relação ato conjugal é pecado? É pecado só fora de uma aliança. Porque fora da aliança, não tem compromisso em gerar para a glória de Deus. Toda relação fora de responsabilidade é abominável diante do Senhor. Entendeu? Por isso que Deus ama um povo responsável. Deus ama um povo debaixo da aliança. Amém? Porque o que Deus faz, o caráter de Deus é assumir responsabilidade daqueles que não eram nem seus filhos. E aqui estamos nós, gentios chamados de filhos. E ele se responsabilizou por nós. Tinha obrigação alguma? Não, mas se responsabilizou. Pois é. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Amém. 21. E assim, ó Olibá, você reviveu a depravação de sua juventude no Egito, quando permitiu que seus seios fossem acariciados. Portanto, Olibá, assim diz o Senhor soberano, de todas as partes enviarei seus amantes contra você. Ou seja, está falando dos povos que Israel havia feito aliança e agora eles haviam feito aliança buscando proteção, mas agora viriam como inimigos. Portanto, Olibá, assim diz o Senhor soberano, de todas as partes enviarei seus amantes contra você, as mesmas nações das quais você se afastou com nojo. Os babilônios virão com todos os caldeus de Pecode, Soa e Coa, e todos os assírios virão com eles, jovens atraentes, capitães, comandantes, oficiais dos carros de guerra e outros oficiais de alto escalão, todos a cavalo. Virão do norte contra você com os carros de guerra, carroças e muitas armas, preparados para o ataque. Assumirão posições de batalha e cercarão com soldados armados com escudo e capacete. E eu a entregarei a eles para ser castigada, para que façam com você o que quiserem. Voltarei contra você a ira do meu ciúme, e eles a tratarão com crueldade. Cortarão fora seu nariz e suas orelhas e matarão a espada os sobreviventes. Seus filhos serão levados como prisioneiros e tudo que restar será queimado. Arrancarão suas roupas e lindas joias. Desse modo, acabarei com a depravação e a prostituição que você trouxe do Egito. Jamais você olhará com desejo para essas coisas, nem se lembrará mais, com saudade de seu tempo no Egito. Pois assim diz o Senhor soberano, certamente eu a entregarei a seus inimigos,
aqueles que você detesta, aqueles que você rejeitou. Eles a tratarão com ódio, tomarão tudo que você possui e a deixarão completamente nua. A vergonha de sua prostituição ficará exposta para todo mundo. Você trouxe tudo isso sobre si mesma ao se prostituir com outras nações, ao se contaminar com seus ídolos. Porque você seguiu pelo mesmo caminho que sua irmã, e eu a obrigarei a beber do mesmo cálice de terror do qual ela bebeu. Assim diz o Senhor soberano: você beberá do cálice de terror de sua irmã, um copo grande e fundo. Ele está cheio até a borda de desprezo e zombaria. Embriaguez e angústia se apossarão de você, pois seu cálice está cheio até a borda de desgraça e desolação. O mesmo copo do qual sua irmã Samaria bebeu. Você percebe que primeiro foi levado, olha isso que ele está dizendo, você vai beber do mesmo copo da qual sua irmã Samaria bebeu. Samaria era a capital de Judá. Perdão. Samaria é a capital das tribos do norte. Ok? E Jerusalém era a capital aqui das tribos do sul. Inicialmente, foi levado uma parte para a Babilônia, e em segundo momento, foi Jerusalém que foi destruída. Por isso que a comparação está dizendo, da mesma forma que a sua irmã está bebendo um cálice, você vai beber também. Ok? Por isso está sendo feita essa analogia aqui. 34. Você beberá do cálice de terror até a última gota. Então o fará em pedaços, e com os cacos mutilará seus seios. Eu, o Senhor soberano, falei. E porque você se esqueceu de mim e me deu as costas, assim diz o Senhor soberano, você sofrerá as consequências de sua depravação e prostituição. Uma coisa interessante, né? Vamos lá. Fala para mim, Deus abandonou o povo? Mas Deus estava falando que ia abandonar. Mas foi Deus que abandonou? Não. É interessante, né? Que se a gente quer, a gente olha com um olhar romântico para isso aqui e não discerne o espírito das coisas, a gente sempre vai ver Israel como coitadinha. Meu Deus, olha só que sofrimento. Olha só o que está passando. Ah, é? Mas é uma escolha. Israel não ouve, não se submete. Não ouve os profetas, maltratam aqueles que foram enviados para redimi-los. Perseguem. Você está entendendo? E Deus diz, não foi a vocês que eles desprezaram, foi a mim. Fala para os profetas, né? Já começa lá em Samuel. Primeiro. Melhor, o último dos profetas, né? Lá em Samuel. Eles não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. Eles querem reis agora, né? Então você percebe que tem muita coisa, a gente precisa olhar isso aqui para a vida. Tem muita gente que está em situação que está, não é porque Deus esqueceu, não é porque não teve gente para amar, é porque a pessoa desprezou. A gente precisa discernir isso. E aí, pastor, então quer dizer que tem gente que não tem mais jeito? Eu acho que sempre tem jeito. Tô arrependido. Mas o arrependido tem fruto, né? Não é a palavra, tô arrependido, mas os frutos são os mesmos. São frutos de arrependimento. Aí, para aquele que se humilha, é aquele que é. Ah, vamos lá, a pessoa que é pecador, tá lá no mundo, sofrendo uma barbaridade. A vida é pitimbada, multiplicada a potência 10. Ok. Vem para Cristo. Tá bom. Aí Deus começa a ensinar agora. Por meio do que, irmão? Por meio de quem? Dos anjos, serafins, querubins. Quem que vai ensinar? Irmãos, tá bom. Mas daí a pessoa não aceita.
Porque tem que ser anjo. Não aceita. Aí, a pessoa vai, por não aceitar, por ser obstinada, por ser orgulhosa, não se permite se quebrantar. Tá bom? Aí a pessoa que rejeita, não é Deus que está rejeitando, a pessoa que rejeita, aí vai viver tudo de novo, aquilo. Aí agora, a pessoa às vezes é tão orgulhosa de dizer, olha só o que Deus fez, olha o que essa igreja fez comigo, olha o que Deus fez, olha o que essa igreja, olha o que essas pessoas fizeram comigo, porque isso não amo coisa nenhuma. Não é. É só porque a pessoa não ouve ninguém. Assim era Israel, não foi Deus que abandonou, foi ela que não se submeteu. Entendido? Então, nem toda pessoa que está em sofrimento, a gente vai olhar e dizer, coitadinho dessa pessoa, né? Vamos lá ajudá-la. Não, Deus dizendo, agora sou eu que estou repreendendo. Isso aqui é pedagógico. Então, tem filho que só está sofrendo porque não ouve os pais. Só por isso. Mas no momento que ouvir, vai ser redimido. Vai ter tudo. Mas enquanto não reconhecer, não tem. Simples quanto isso. Aí alguém que está de fora, o vizinho é capaz de ver, nossa, que pai maldoso, o filho está lá fora. Vamos lá. Não sei como é que foi sua criação. Foi raiz? Minha avó deixou eu e minha irmã no frio, junho, julho, mas frio, vento, chuva, frio na rua, porque nós tava fazendo bagunça. Sabe aquela coisa? A nossa bagunça é assim, ficar pulando em cima da cama e tal, daí e na hora de dormir, e tem uma noite lá que a gente pousou na avó, que o pai e a mãe tinham saído para ir numa outra cidade pregar, o pai foi pregar e tal, e nós ficamos lá. E aí a gente ficou com a avó, e não parava nunca. E aí aquelas coisas de fazer fusqueta um pro outro, e começar a rir, a avó para, vamos dormir, eu vou surrar, ela fala assim, né, vou surrar vocês. A avó fala assim, né, olha que eu vou surrar vocês. E aí, aquela coisa, e não parava, olha, eu vou colocar vocês para rua se vocês não parar. E já era meia-noite, 1h da manhã. Né? E nós não parava. Aí a avó foi lá, pegou e colocou nós na rua. Na rua, na chuva. E ficamos lá. Aí o pai e a mãe chegaram, acho que era quase 2 e pouco da manhã. O que eles estão fazendo aqui? Aí acha que nós falamos que não, nós, pecador, miserável, incomodando a avó tem razão. Né? Joga a culpa na avó. A avó fez isso conosco. Mas você acha que encontrou o quê? Pais maduros. Você vai apanhar. Se a avó de você colocou você pra rua porque vocês aprontaram. Ponto, 2 juízos na vida. Hã? Porque tem gente madura entendendo quem tá ali e a bagunça que fizeram. Então, nem todo mundo tá sofrendo. O problema é esse, né? O irmãozinho sofrendo. Coitadinho, né? Olha só o que fizeram com ele. Meu Deus do céu. Claro, porque é obstinado, que é orgulhoso. Entendeu? Daí a gente se torna perito em massagear ego de orgulhoso. De ouvir gente que tá reclamando que fizeram com ele. Olha só, fizeram isso. Tô chateado. Tô incomodado. Claro, porque é obstinado. Porque não reconhece, só reconhece que muda todo o cenário. É assim com o filho? E com os de Deus, como é que é? Como é que funciona? Filho de Deus. Não é diferente, né? Daí é tudo na conta do amor, pode fazer o que quiser, bagunça. Tanto é que a gente tá vendo aqui, bagunça, pode fazer bagunça, que Deus é isso aí mesmo, gente. Não tem problema. Não, amor tá na repreensão. E Deus tá repreendendo aqui, ó. Porque você se esqueceu de mim e me deu as costas. Assim diz o Senhor soberano. Você sofrerá as consequências de sua depravação e prostituição. Então, às vezes, tem gente na rua, debaixo de chuva, não é porque não tem casa e nem tem quem ame. É porque ele desprezou a repreensão, a orientação, o amor e não valorizou a casa, a coberta e não obedeceu o horário de silêncio e de sono. Amém? Entendido essas analogias aqui? Amém? Interessante que Salomão diz, né, que o pai que ama disciplina com a vara. Então, amor e vara parece que andam juntos, né? A gente acha que anda separado, mas parece que andam juntos. Repreensão e amor. Parece que amor está atrelado à repreensão.
Paulo diz, seja o vosso amor não fingido, ou seja, que confronta. Amor e repreensão, anda junto. Para nós anda separado, né? Amor é passar pano e repreensão é outra coisa. Não, amor e repreensão andam juntos. Qual é o oposto, o contrário, o contraditório? Qual que é? O amor é ódio, é desprezo. Desprezo, pode fazer o que quiser. Por mim. O filho do outro tá ali, vai se arrebentar todo por mim, né, meu filho? É falta de amor. Tá entendendo? Mas o pai disciplina aquele que ama. Ponto. Amor e disciplina andam juntos. Irmãos, eu sempre falo isso, né? A gente vive, é o tempo da graça, é a graça de Deus. Mas, irmãos, não tornemos a graça vã. Não torne a graça vã. Não é hoje porque não cai um raio sobre a cabeça e não tem consequência aquilo que a gente faz. Hoje, o tempo da graça. O tempo da lei era juízo. Agora é o tempo da graça. Agora não vem juízo, mas tem consequência. Teu filho tem consequência ou juízo dentro da sua casa? Vamos lá. Diante do erro, tem juízo ou tem consequência? Porque se é juízo, como é que você faz quando teve um erro? Eu tô rogando aqui para Deus, vai cair um raio na tua cabeça. Tu vai perder a perna a próxima vez. Eu quero que tu seja partindo ao meio. É isso? Isso é juízo. Que a maldição pegue, que tu fique leproso. É assim que você repreende seus filhos? Não, porque isso é juízo. Mas tem coisa que é consequência, é castigo, é isolamento, é repreensão, é você ser pedagógico e ficar 1 hora falando. Você entendeu? Então, hoje nós não estamos mais no tempo do juízo. Ou melhor, nós estamos no tempo da graça e virá o juízo sobre a terra. Sobre quem creu, o juiz já veio na cruz. Mas sobre quem não creu, vai vir novamente sobre a terra também. Na verdade, sobre o homem já veio, que foi sobre Cristo. Mas virá sobre a terra também, o juízo. Deus vai vingar a terra. Deus vingou o pecado em Cristo. Portanto, não estamos lá no tempo de juízo. No tempo da graça. É a porta da salvação. Do quê? Da ira vindoura de Deus, do juízo. Então vai ter juízo. Mas não achemos que no tempo da graça não tem consequência. É diferente de juízo. Não é que você vai perder sua salvação. É que você pode ter uma colheita. E lembrando que a colheita sempre é maior que o plantio. Você planta uma semente e dá muitas espigas. Faz sentido? Então tem coisa na nossa vida que é uma semente de rebeldia, é uma semente de obstinação, é uma semente de indiferença. Mas a consequência é muito grande, porque a colheita sempre é maior que o plantio. Maldição sobre minha vida, pastor. Não, consequência. Você está perdoado, você está salvo e é justificado. Mas para filho obstinado tem consequência. Portanto, eu e você, que tenhamos temor de Deus. Temor. Não é um medo, é reverência, é apreço, zelo. Dizer, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Você acha que Pedro falou isso por medo? Não, porque ele foi cativo pela graça. Para onde nós iremos nós? Se só tu tem uma graça tão grande que nos guarda, que nos redime. Irmão, às vezes a gente esquece que o mundo é cheio de dores. Cada um por si. E bota todos na conta de Deus, que ninguém quer ser irmão de ninguém. Senhor me diz, filho do homem, pronuncie julgamento sobre Olá e Olibá por todos os seus pecados detestáveis. Elas cometeram adultério e assassinato. Adultério ao adorarem ídolos e assassinato ao queimarem como sacrifício os filhos que geraram para mim. Além disso, contaminaram meu templo e profanaram meu sábado, no mesmo dia em que sacrificaram seus filhos aos ídolos. Tiveram a ousadia de vir ao meu templo para adorar. Entraram em minha casa e a profanaram. Vocês, irmãs, enviaram mensageiros a terras distantes para conseguir homens. Quando eles chegaram,
Vocês tomaram um banho, pintaram os olhos e colocaram suas joias mais finas para recebê-los. Sentaram-se com eles num sofá com lindos bordados e colocaram incenso e meu óleo especial na mesa arrumada diante de vocês. De seu quarto vinham sons de muitos homens bebendo e se divertindo. Eram homens do deserto, lascivos e beberrões, que colocaram pulseiras em seus braços e lindas coroas em sua cabeça. Então eu disse: se eles querem mesmo ter relações com prostitutas velhas e acabadas como essas, que tenham. E foi o que fizeram. Tiveram relações com Olá e Olibá, prostitutas desavergonhadas. Mas os justos julgarão essas cidades, irmãs, de acordo com o que de fato são, adúlteras e assassinas. Interessante, né? Como Deus não passa o pano. Deus chama a coisa de coisa, né? Você consegue perceber isso? Ele chama de Israel de adúltero e assassino. Deus falando daquele que ele sabe que ele tem uma aliança e que não desiste dessa aliança e chama ele como a sua esposa. Diz, ó, tu tá errada. Interessante, né? Que se Deus confronta a noiva dele, quem somos nós para não sermos confrontados, né? Se Deus confronta a sua noiva, quem somos nós para não guardarmos a nossa casa e não confrontarmos quem quer que seja? Sabe qual é o erro de Adão? Interessante, né? Porque se a gente não confronta, é o mesmo que depois a gente trai. Como assim, pastor? Que acha que quando Deus chega para Adão e pergunta para ele: onde é que tu estava? O que foi que ele falou? Foi a mulher que tu me deu. Pois é, foi a mesma que ele não confrontou. Quando veio com fruto mordido. Todo homem que não confronta sua esposa, num erro, um dia vai perder o jardim e vai desprezá-la. É isso que Adão fez. Tá entendendo? E aqui o confronto, né, é guardar, é responsabilidade. Até porque quando Deus chama, essa vocação, essa virtude, essa direção da casa, né? E quando Deus confronta, não é a Eva que ele vai chamar, não, é o Adão. Então a responsabilidade é do homem. De dar direção à sua casa e não deixar que a serpente dite as regras dentro dessa casa. E se a serpente que dita o que deve ser feito, o homem vai comer o que não deveria comer. E vai deixar de comer aquilo que deveria. O evangelho não é sobre o que não come, é sobre o que deve ser comido. Às vezes a gente pega o evangelho na expectativa do que a gente precisa comer. A gente pega o evangelho e diz: agora tem promessa de Deus para eu viver, agora eu recebi as promessas de Deus. Como se isso não tivesse sido nos dado por meio de Cristo. O evangelho não é sobre uma expectativa de uma promessa a ser conquistada. O evangelho se trata de uma virtude que nos foi dada através de Cristo Jesus. Portanto, sabe por que a gente fica gordo? A gente tá uma geração obesa. E sabe por que é tão complexo? É horrível. O tempo inteiro, alguém falando pra gente: tu não pode comer isso, tu não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro. Eu tenho feito exames periódicos e cuidando, assim, porque dependendo como eu for levando agora, se eu não for levando agora, logo, é assim para todo mundo, gente. Desenvolve uma diabetes, desenvolve... Eu peguei o ano passado, um ano e pouco atrás aqui, com desafios, assim, né? Beirando já no limite daquilo que é aceitável para mim. Eu disse, e depois vou ter muitas restrições depois. E eu acho que é horrível. Eu já tive essa sensação, né, de algumas coisas: não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro. Mas sabe por que a gente não pode comer um tanto de coisa? Porque a gente está com fome daquilo que a gente não deveria comer. Porque a gente não comeu e não foi saciado daquilo que a gente deveria comer. O evangelho não é uma promessa de algo a ser conquistado. Senão a gente vai ser faminto, procurando promessa de Deus a nosso favor. Enquanto a gente é
saciado na nossa fome. Por isso que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que já foi liberado pela boca de Deus. Amém. O evangelho não é sobre o que não comer, é sobre o que devemos comer. A vida, tem muita gente que diz, eu não posso virar crente, por quê? Porque não pode um monte de coisa. É porque ele não entendeu. Ele tá com fome, ele não comeu certo. Entendeu? Daí a gente fica com um monte de restrições do que não pode, que a gente não aprendeu o que pode. Quando Deus fala para Adão, diz, Adão, vem cá. Tu deveria ter dado destino para sua casa, não deixado a serpente dizer o que vocês devem comer. Quem disse o que deve comer fui eu. Ah, mas deixei de restrições esse jardim. Não, porque o primeiro eu disse come, né? O evangelho não é sobre aquilo que você não pode fazer. É sobre aquilo que você deve comer. Porque o pode vem antes do não pode. A árvore a ser para o homem se alimentar vem antes. O que Deus diz? Comerás de todas as árvores. Menos de uma. Dessa não comerás. Então o pode vem antes do não pode. A graça antes da lei. Olha que loucura isso. Pode. Posso? Pode. Mas se a gente não se alimenta da forma correta, é outra direção, é outro propósito, a gente vai viver restrições. Existem restrições que é tão danosa que é fora do jardim. Amém? Por isso, Adões, ou Adãos, vamos lá, é Adões ou Adãos? É Adões, né? Difícil, né? Me ajudem aí os professores de português aqui. Adões. É Adões, né? Nossa responsabilidade de não deixar que a serpente dite as regras dentro do nosso jardim. Certo? Porque se nós não fizermos isso, nós não confrontarmos o ensino errado, a gente vai desprezar a pessoa certa. Meu Deus. Se nós não confrontarmos o espírito errado, a gente vai desprezar a pessoa certa. Isso aqui é profundo demais. Eu nunca tinha falado isso. E Deus está dando agora. Adão não confrontou o espírito errado e desprezou a pessoa certa. Foi essa mulher que tu me deu. A pessoa que Deus fez para ele. Deus deu. Foi só Deus que deu. E Deus errou segundo os cálculos dele. Interessante, né? Se a gente não discerne o espírito das coisas, a gente vai desprezar as pessoas certas que Deus colocou na nossa vida. Meu Deus. Alguém anota isso aqui que depois eu quero meditar mais profundo isso aqui. Se nós não percebemos o espírito e confrontarmos o espírito, o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava confrontando o espírito errado de Israel. O mal compreensão, o mal entendimento. O mau entendimento de Israel. O espírito totalmente conturbado. Uma bagunça. E Deus vai lá e confronta. A esposa dele, a noiva dele. Isso para nós, homens, isso aqui é papo de barba, cabelo e cajado, né? Falando nisso, vocês estão aí. Voltaremos, tá? Vocês estão aí, próximas semanas aí, veremos isso, logo, logo voltaremos. Nosso barba, cabelo e cajado. Nossa reunião de homens. Amém. Isso aqui nós vamos meditar. Aleluia. Estou falando aqui, pastor, tá, e as mulheres nisso tudo. Bom, você fica no lugar de proteção, né? Tá bem claro. A responsabilidade é do homem, de guardar você, não para os seus privilégios, mas para o propósito de Deus. Ainda que te confronte. Ainda que te confronte. E tem mulher cansada porque não tem um homem que assumiu a responsabilidade. E tem mulher desprezada porque teve um homem que não discerniu o espírito e deixou o sacerdócio para ela. O sacerdócio é nosso, dos homens. Eu sei que esse mundo mostra que daí para isso parece um direito, né? Mas vai ver com quem Deus vai fechar depois. É com Adão, a responsabilidade maior é dele.
A gente acha que, não, pessoal, eu que quero escolher. Bom, a escolha parece que tem que ser de Adão, no seu lugar. Portanto, ui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Prefira ser confrontada do que desprezada. Quem não aceitar, agora o inverso, né? Quem não aceitar o confronto vai ter que se submeter ao desprezo. Meu Deus. Que tem um lado inverso. Tem o que não quer confrontar e o outro que não quer ser confrontado. Portanto, quem não aceita o confronto, quem não se submete ao confronto, vai ter que aceitar o desprezo. Adão diz, foi essa mulher que tu me deu. Ou seja, mas foi o mesmo que não confrontou ela no erro dela. É para dar um pau naquela serpente. E só isso, quem não se submete ao confronto terá que aceitar o desprezo. É isso. Eu acho que é duro, né? Pra Eva ouvir isso. Tá me acusando? Pois é, quem não confronta acusa. Depois, e despreza. E diz, ó Deus, não tem nada a ver com isso. Adão tá lavando as mãos para não ter que lavar os pés de Eva. O que é lavar o pé? Servir. Limpar a sujeira. Remover conceito errado. Obstinação. Isso aqui. 44. E foi o que fizeram. Tiveram relações com Olá e Olibar, prostitutas desavergonhadas. Mas os justos julgarão essas cidades irmãs de acordo com o que de fato são, adúlteras e assassinas. Agora sim diz o Senhor soberano, traga um exército contra elas e entregue-nas para serem aterrorizadas e saqueadas. Seus inimigos a apedrejarão e as golpearão com espadas. Matarão seus filhos e filhas e queimarão suas casas. Desse modo, acabarei com a depravação da terra. E meu julgamento servirá de advertência para que outras não sigam um mau exemplo. Vocês receberão o castigo merecido por sua prostituição e idolatria. Então saberão que eu sou o Senhor soberano. Aleluia. Irmãos, me ajudem. Hoje é até 27. Oremos. O Kairos invade o Cronos agora, que o pastor fica... Que Israel aqui fica fazendo comentário, nada a ver. Nós não conseguimos ler a Bíblia. Aleluia. Vamos lá, 24. Agora a profecia, até então, né, contra Israel, o povo de Israel, sacerdotes, reis, profetas. Agora a profecia, ela se endereça às nações ao redor de Israel, ok? No capítulo 24... até o capítulo 32 é o julgamento das nações, assim como os profetas profetizaram também contra as nações. Agora chegou a vez de Ezequiel profetizar sobre as nações. E aí, nessa primeira profecia agora contra as nações, o sinal agora, existe uma alegoria aqui que Israel, ou melhor, as nações estão como a Babilônia como uma panela de cozinhar, né? Uma panela, né? Em 15 de janeiro, durante o 9º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, registre essa data, pois hoje o rei da Babilônia começou a atacar Jerusalém. Depois, use uma ilustração para transmitir a esses rebeldes a seguinte mensagem do Senhor soberano. Coloque uma panela no fogo e ponha água dentro dela. Encha com os pedaços mais seletos de carne, a coxa, o quarto dianteiro e os cortes mais macios. Use somente as melhores ovelhas do rebanho e amontoe lenha no fogo sobre a panela. Faça a água ferver e cozinhe os ossos com a carne. Agora, assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Ela é a panela enferrujada, cuja sujeira não se pode limpar. Pegue a carne sem escolhê-la, pois nenhum pedaço é melhor que o outro. Porque o sangue que ela derramou está espalhado sobre as pedras, nem sequer foi derramado no chão, onde o pó o cobriria. Portanto, espalharei seu sangue numa pedra, para que todos vejam uma expressão de minha ira e de minha vingança contra ela.
Assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Eu mesmo amontoarei a lenha debaixo dela. Sim, amontoe a lenha, e ardam as chamas para fazer a panela ferver. Cozinhe a carne com diversos temperos, depois queime os ossos. Tá vendo? Que a aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Eu mesmo amontoei a lenha debaixo dela. Sim, amontoei a lenha, que ardam as chamas para fazer a panela ferver. Cozinhe a carne com diversos temperos, depois queime os ossos. Agora, coloque a panela vazia sobre as brasas, esquente-a até ficar incandescente. E queime a ferrugem e a sujeira. Mas de nada adianta, não se pode limpar a ferrugem, nem mesmo com fogo. Sua impureza é sua depravação, tentei limpá-la, mas você não quis. Portanto, agora ficará em sua impureza, até que eu tenha satisfeito minha fúria contra você. Eu, o Senhor, falei, chegou a hora, e não me conterei. Não mudarei de ideia, nem terei compaixão. Você será julgado de acordo com suas ações, diz o Senhor soberano. Recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, com um só golpe tirarei de você seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas. Sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça, nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolá-lo. Pela manhã, anunciei essa mensagem ao povo, e à tarde, minha esposa morreu. No dia seguinte, meu Deus. No dia seguinte, fiz tudo o que me havia sido ordenado. Olha Ezequiel falando. Então o povo perguntou, o que significa tudo isso? O que você quer nos dizer? Eu respondi, recebi uma mensagem do Senhor e fui instruído a transmiti-la ao povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano, profanarei meu templo, a fonte de sua segurança, e seu orgulho, o lugar que lhes dá prazer ao coração. Seus filhos e filhas, que vocês deixaram para trás, serão mortos à espada. Então vocês farão como Ezequiel. Não seguirão os rituais de luto, nem se consolarão com comida trazida pelos amigos. Sua cabeça permanecerá coberta, e não tirarão as sandálias. Não prantearão nem chorarão, mas definharão por causa dos seus pecados. Lamentarão uns com os outros por todo o mal que fizeram. Ezequiel lhes serve de exemplo. Farão exatamente o que ele fez. E quando esse dia chegar, saberão que eu sou o Senhor soberano. Então o Senhor me disse, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o desejo de seu coração e seu tesouro mais precioso, também tirarei deles seus filhos e filhas. Nesse dia, um sobrevivente de Jerusalém virá ao seu encontro na Babilônia e lhe contará o que aconteceu. Quando ele chegar, você recuperará sua voz, para que possa falar com ele. E isso será um sinal para o povo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 25. Então eu recebi essa mensagem do Senhor. Agora é contra Amon, ok? Lembra que foi que a profecia contra as nações era contra Amon, Filístia, Moabe, Edom, Egito, Tiro. Lembra disso? Mais uma vez agora Ezequiel também está anunciando, sentenciando aqui profecias contra essas nações. Então eu recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para a terra de Amon. Profetize contra os seus habitantes. Transmita aos amonitas essa mensagem do Senhor soberano. Ouçam a palavra do Senhor soberano. Por que vocês se alegram quando o meu tempo foi Por que vocês se alegraram quando o meu tempo foi profanado? Zombaram de Israel em sua desolação e riram de Judá quando ele foi enviado para o exílio. Eu os entregarei aos nômades dos desertos do leste. Eles montarão acampamentos em seu meio e armarão tendas em sua terra. Colherão seus frutos e beberão o leite de seu gado. Transformarei a cidade de Rabá em pasto para camelos e todo o território dos amonitas em lugar de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Porque bateram palmas, dançaram e pularam exultantes com a destruição do povo de Israel. Você está percebendo que Deus está anunciando. Vocês se alegraram quando o meu povo foi destruído. Né? É isso que Deus está falando. Eles bateram palmas, pularam, dançaram exultantes com a destruição do meu povo, o povo de Israel.
levantarei minha mão contra vocês agora. Eu os entregarei como despojo a muitas nações. Eliminarei vocês dentre os povos e os destruirei completamente. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Porque o povo de Moabe diz que Judá é como todas as outras nações, abrirei seu lado leste e acabarei com as imponentes cidades de sua fronteira. Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Entregarei Moabe aos nômades dos desertos do leste, como entreguei Amon. Os amonitas não serão mais contados entre as nações. Da mesma forma, trarei meu julgamento sobre os moabitas. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora sobre Edom, ok? Foi sobre Amon, agora sobre Edom. Assim diz o Senhor soberano. O povo de Edom pecou grandemente quando se vingou do povo de Judá. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra Edom. Exterminarei seus habitantes, seus animais com a espada. Transformarei a terra em deserto, desde Temã até Dedã. Farei isso por meio do meu povo Israel. Eles executarão minha vingança com terrível ira. E Edom saberá que essa vingança veio de mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Agora contra a Filístia. Assim diz o Senhor soberano. Os habitantes da Filístia atacaram Judá por vingança amarga e ódio profundo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: levantarei minha mão contra os filisteus, exterminarei os queretitas e destruirei completamente os habitantes do litoral. Executarei vingança terrível contra eles, para castigá-los por aquilo que fizeram. E quando eu tiver me vingado, eles saberão que eu sou o Senhor. Agora contra Tiro agora, né? Egito, é importante você saber que Egito e Tiro eram as nações mais poderosas ao entorno de Israel, ok? Tanto é que, historicamente, o povo tinha sido escravizado aonde? No Egito, ok? Mas agora vem um império mais forte do que o Egito, do que Tiro, e os destrói, que é o império da Babilônia. Em 3 de fevereiro, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor. Quem que está falando aqui? Quem está falando? Ezequiel. Filho do homem, Tiro se alegrou com a queda de Jerusalém e disse: aquela era a porta para as mais próximas rotas comerciais do leste e foi quebrada. E agora é a minha vez, porque ela está desolada. Eu ficarei rico. Portanto, assim diz o Senhor soberano: ó cidade de Tiro, sou seu inimigo e trarei muitas nações contra você, como ondas do mar que quebram em suas praias. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu rasparei seu solo até torná-lo rocha bruta. Será apenas uma rocha no mar, um lugar para os pescadores estenderem suas redes, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Tiro se tornará presa de muitas nações, e seus povoados no continente serão destruídos pela espada. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: do norte trarei contra Tiro o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele é rei de reis e virá com seus cavalos, seus carros de guerra e condutores, e com um grande exército. Primeiro ele destruirá os povoados no continente, e depois, para atacá-la, construirá um muro de cerco e uma rampa se levantará. E levantará uma barreira de escudos contra você. Usará troncos para atacar seus muros e demolirá suas torres com marretas. Os cascos dos cavalos dele encherão a cidade de poeira, e o barulho dos condutores e dos carros de guerra fará estremecer os muros quando passarem por suas portas quebradas. Os cavaleiros pisotearão todas as ruas da cidade, matarão seu povo à espada, e suas fortes colunas cairão. Saquearão todas as suas riquezas e mercadorias e derrubarão seus muros. Destruirão suas lindas casas e lançarão ao mar suas pedras, suas vigas de madeira e até mesmo seu pó. Acabarei com música de seus cânticos, e não se ouvirá mais o som da harpa no meio do seu povo. Transformarei sua ilha em rocha bruta, um lugar para os pescadores se estenderem suas redes. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Sim, o Senhor soberano falou. Assim diz o Senhor soberano à cidade de Tiro: todo o litoral estremecerá com o estrondo de sua queda. Enquanto os feridos gemem durante a matança, os governantes das cidades portuárias descerão de seus tronos e removerão seus mantos e suas belas roupas. Sentarão no chão,
tremendo de pavor por causa de sua destruição. Lamentarão por você e entoarão este cântico fúnebre. Ó famosa cidade da ilha, que governa o mar, como você foi destruída, seus habitantes com poder naval espalhavam medo por todo o mundo. Agora as regiões litorâneas estremecem com sua queda, as ilhas se apavoram diante de sua ruína. Assim diz o Senhor soberano: transformarei Tiro em ruínas desabitadas, como muitas outras. Eu a sepultarei debaixo das ondas terríveis, e grandes mares a engolirão. Eu a enviarei à cova para juntar-se àqueles que desceram até lá há muito tempo. Sua cidade permanecerá em ruínas, sepultada debaixo da terra, como aqueles que estão na cova, que entraram no mundo dos mortos. Você já não terá lugar na terra dos vivos. Eu lhe darei um fim terrível, e você deixará de existir. Procurarão por você, mas nunca mais a encontrarão. Eu, o Senhor soberano, falei. Capítulo 27, o último capítulo agora de hoje. Israel agora, a denúncia, né, lamentações sobre Tiro, porque Israel se aliou ao Egito e Tiro e adorou seus ídolos, ok? Então, a última denúncia agora contra essas nações, ok? Finalizando nosso devocional, então, hoje. Recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, entoe um cântico fúnebre para Tiro, essa cidade que é entrada para o mar, que estabelece relações comerciais com muitas nações. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano: ó cidade de Tiro, você se vangloriava. Minha beleza é perfeita. Você estendeu seus limites para o mar. Seus construtores aperfeiçoaram sua beleza. Você era como uma grande embarcação, construída com os melhores ciprestes de Senir. Como um cedro do Líbano, fabricaram seu mastro. Fizeram seus remos com carvalhos de Bazã. Seu convés de pinho dos litorais de Chipre era decorado com marfim. Suas velas eram de linho egípcio da melhor qualidade. Esvoaçavam sobre você como uma bandeira. Seus toldos eram azuis e vermelhos, coloridos com tinturas dos litorais de Elisá. Seus remadores eram de Sidom e Arvade. Seus timoneiros, homens habilidosos de Tiro. Antigos e sábios artesãos de Gebal, calafetaram a embarcação. Navios de todas as nações vinham com mercadorias para negociar com você. Homens das terras distantes da Pérsia, da Lídia e da Líbia serviam em seu grande exército. Penduravam os escudos e os capacetes em seus muros, e assim lhe davam muita honra. Homens de Arvade e de Eleque davam guarda no alto de seus muros, e em suas torres ficavam homens de Gamade. Os escudos deles pendurados em seus muros completavam sua beleza. Tarsis enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias, em troca de prata, ferro, estanho e chumbo. E comerciantes da Grécia, de Tubal e de Meseque traziam escravos e artigos de bronze para negociar com você. De Bet-Togarma vinham cavalos de montaria, cavalo para carros de guerra e mulas para ser negociados por suas mercadorias. Comerciantes vinham de Dedã. Você tinha um monopólio do mercado de várias regiões litorâneas que lhe pagavam com presas de marfim e madeira de ébano. Assim enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias e em troca lhe dava turquesa, tinturas vermelhas, bordados, linho fino e joias de coral e de rubis. Judá e Israel faziam comércio com você e pagavam com trigo de milho, figos, mel, azeite e bálsamo. Damasco enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias e em troca lhe dava vinho de Elbom e lã de Zaar. Gregos de Uzal vinham negociar suas mercadorias e em troca traziam ferro trabalhado, cássia e cálamo perfumado. Dedã enviava negociantes para comercializar com você seus valiosos mantos para celas. Os árabes e os príncipes de Quedar enviavam comerciantes para negociar com você e pagavam com cordeiros, carneiros e bodes. Negociantes de Sabá e de Ramá lhe davam especiarias de todo tipo, joias e ouro em troca de suas mercadorias. Arã, Cane, Éden, Sabá, Assur e Quilmade também vinham com seus negociantes. Traziam tecido da melhor qualidade para comercializar, tecido azul, bordados, tapetes multicoloridos, enrolados e amarrados com cordões. Os navios de Tarsis eram suas caravanas marítimas. Os depósitos em sua ilha viviam abarrotados. Mas veja, teus remadores a levaram para águas tempestuosas. Um poderoso vento do leste
a despedaçou no coração do mar. Tudo se perdeu: riqueza, mercadoria, marinheiro, piloto, construtores de navios, negociantes e guerreiros. No dia de sua ruína, todos a bordo afundam até as profundezas do mar. Suas cidades no litoral tremem, seus pilotos gritam de pavor. Todos os remadores abandonam os navios, os marinheiros e os pilotos ficam na praia. Gritam por você e choram amargamente. Jogam pó sobre a cabeça e rolam em cinza. Por sua causa, raspam a cabeça e se vestem de pano de saco. Choram com amarga angústia e profunda lamentação. Enquanto lamentam e choram por você, entoam esse triste cântico fúnebre. Acaso houve alguma cidade como Tiro, que agora está em silêncio do fundo do mar? As mercadorias que você negociava pelos mares satisfaziam os desejos de muitas nações. Reis nos confins da terra se enriqueceram com seu comércio. Agora você é um navio naufragado, quebrado no fundo do mar. Suas mercadorias e seus tripulantes afundaram com você. Todos que moram no litoral estão espantados com o terrível destino. Os seus reis estão horrorizados. Os reis estão horrorizados e olham com expressão perturbada. Os comerciantes entre as nações balançam a cabeça quando a veem, pois você chegou a um terrível fim e não mais existe. Amém. Até que é contra Tiro, você percebe aqui, né, um porto comercial de navios, ok? Tiro fazia negócio com todo mundo. Imagina que em termos de Brasil, imagina São Paulo, né? Era Tiro, né? Todos os negócios, conecta com o mundo inteiro. A vida do Brasil passa por ali, né? Não é nem na sua capital, né? Não é nem em Brasília, é em São Paulo. É mais ou menos assim, era Tiro, né? E aí, por conta disso, Deus agora vinga Tiro por aquilo que havia feito com Israel. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra viva, a tua palavra rema, a palavra revelada. Obrigado, que o Senhor tem sido bom. O Senhor tem nos orientado nesse caminho de transformação. Pedimos que essas palavras caiam em nosso coração e frutifiquem, nos transformem. Tua palavra é para nos transformar, não é para informar, é para nos transformar. A palavra nos transforma, nos molda, nos dá uma nova forma de vaso útil e agradável ao Senhor. Nós oramos e te agradecemos pela tua bondade. Amém? Amém. E amém. Amém, querido irmão. Um dia maravilhoso para você. À noite nos encontramos. Logo mais nos encontramos, então, nosso prédio, ok? A igreja vai se reunir no prédio hoje. Amém? E vai ser uma noite maravilhosa. Hoje, noite de ceia. Noite de nós compartilharmos, anunciarmos o evangelho para dentro, né? Para nós mesmos, né? Compartilharmos a vida dos nossos irmãos, nessa grande vocação de sermos família de quem não tem, sermos irmão de quem não tem, sermos amigos daqueles que se encontram em solidão. Amém? Graças e paz, amo sua vida, graças por você estar até agora aqui, devocional. Amém? E logo mais, graças e paz.